Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje eu vou resolver com vocês um exercício que eu estou bastante empolgada para resolver. Eu tenho gravado aqui para vocês alguns exercícios aí um pouco mais avançados de desenho geométrico, né? Então agora eu tô gravando alguns exercícios tanto de expressões algébricas quanto de uma parte de áreas. Esse daqui vem no campo das áreas. Então o que você tem? Qual que é a proposta do problema? Eu quero que você construa um triângulo equilátero, ou seja, um triângulo cujo todos os lados tenham a mesma medida. Equivalente quer dizer que eu quero que ele tenha a mesma área que um triângulo dado, tá? Então, vamos lá, a ideia é, tem um triângulo qualquer. Quero construir um triângulo equilátero. O que esses dois precisam ter em comum? A mesma área, tá? A mesma área. E aí, aqui eu vou começar com vocês representando primeiro, né? Não construindo, mas pensando no processo. E aí, essa etapa, lembra aí que eu sempre chamo de análise, né? Eu chamo de análise porque ela é mais do que um esboço. Não é que eu já sei o que eu vou fazer, é que eu preciso ainda descobrir o que eu farei. Então, eu vou desenhar, pensar em algumas relações, talvez fazer alguns cálculos, enfim. Dar uma elaborada no processo, né? Então, pensa aí. Vou desenhar aqui um triângulo qualquer. Nossa, gente, esse arame aqui, ele tá me irritando, viu? Me irritando. Tem me atrapalhado nas construções. Mas, enfim, um triângulo ABC, digamos que esse triângulo seja equilátero. Legal. E aí, existe um outro triângulo, que eu não sei que triângulo é esse, mas ele não é necessariamente um triângulo equilátero, né? Porque senão o problema não faria sentido. Então, sei lá, um triângulo escaleno qualquer. Esse triângulo aqui, que eu vou chamar de DEF, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, o que eu quero? Eu vou chamar esse aqui de triângulo 1 e esse aqui de triângulo 2. Eu quero matematicamente que a área de 1 seja igual à área de 2. Né? Então, vamos olhar para isso. Porque, assim, para eu construir esse triângulo equilátero, basta que eu saiba a medida do seu lado. Né? Que eu tenha um segmento que represente essa medida. Se eu souber isso, não há mais nada do que pensar. Eu já posso, de fato, realizar a construção desse triângulo. Então, vamos lá. A área de um triângulo equilátero, né? Então, lembra lá, tem uma fórmula que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, né? Sendo L o lado do quadrado. A área de um triângulo qualquer é base vezes altura dividido por 2. Então, base vezes altura dividido por 2. Essa base eu vou chamar de Dzinho, na verdade, tá? Porque Bzinho a gente costuma falar do lado oposto ao B, enfim. Só pra usar uma linguagem mais formal, tá? Mas tanto faz. Mas a fórmula é base vezes altura dividido por 2. Aqui a base eu falei que ela mede D, a altura mede H. Então, D vezes H sobre 2. O que eu quero? Que essas coisas sejam iguais, né? Se essas coisas forem iguais, eu consigo realizar a construção, então, deste polígono, né? Então, isso daqui fica sem grandes emoções para mim. Então, gente, como eu disse, o nosso processo vai ser manipular essa equação, né? Tem vários passos, tá? Eu vou tentar reduzir um pouco aqui para o vídeo não ficar muito longo nesse processo, porque a construção já vai ser longa. Mas, enfim, vou manipular isso daqui, vou isolar o L ao quadrado. Se eu isolar o L ao quadrado, eu fico com raiz de 3 vezes 2 vezes D vezes H sobre 3, tá? Nossa, Karen, o que você fez? Ah, passei o 4 que tava dividindo, multiplicando, o raiz de 3 tava multiplicando, dividindo, o raiz de 3 fica como denominador, e aqui eu fiz a racionalização dos denominadores. Então, eu chego em uma coisa assim, tá? Chego em algo com essa carinha. E aí, agora, o que eu quero, né? Ficou um número super feio isso daqui. E aí, eu preciso encontrar esse número, né? Existe uma coisa, não sei se vocês se lembram, mas eu comento aqui em algum vídeo, que eu chamo de média geométrica, né? Então, eu posso falar, por exemplo, que M é a média geométrica de N vezes J, por exemplo, né? Então, quer dizer que o M, então, ele é um produto entre esses dois valores, né? Então, ele vai ser a raiz aqui desses dois, por exemplo. Esse M aqui é a média geométrica. Média geométrica. E é algo assim que eu tô vendo aqui, né? Então, tem um número ao quadrado,
que é igual a um grande produtão. Eu só preciso agora separar isso daqui em 2 fatores, de modo que eu considere um deles como um N. Eu chamei de H depois, né? Enfim, ficou ruim, a letra feia. Um deles de um N e um deles de um J. E aí, esses dois, eles precisam acontecer de modo que eu consiga realizar a construção desses 2 valores, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou puxar isso daqui pra cá, vou fazer uma manipulação, vou multiplicar em cima e embaixo por 4, desculpa, por 2, né? Pra aqui ficar um número mais interessante. Então, vai ficar 4 vezes raiz de 3, vezes D, vezes H. E aqui eu vou deixar, então, sobre 6, né? Eu vou separar esse número aqui em 2 modos. Um deles aqui eu vou chamar de 4H sobre 3. E o outro vai ser o que resta, que vai ser D raiz de 3 sobre 2. Olha só, eu agrupei, né? Então, o 4H sobre 3, que é a metade disso, e o outro que é o D raiz de 3 sobre 2. E aí, eu vou fazer uma troca, eu vou chamar esse L de x3. Então, eu vou ficar com x3 ao quadrado, vai ser igual, vou chamar isso aqui de x1. Opa, o quadrado escreve cubo, né? x3 ao quadrado, vezes x2. Isso daqui é o que a gente tem como média geométrica, né? Então, isso daqui, ó, é a média geométrica. E aí, você vai me falar assim, Karen do céu, me perdi, né? Como que você fez isso? Aqui eu fiz uma manipulação que eu já comentei com você. Aqui já foi uma sacada, gente. Aqui já precisou ser uma sacada, não é tão simples mesmo. Porque assim, quando eu olhei pra isso daqui, pô, uma coisa sobre 3, enfim, ficou mais fácil de visualizar essa construção desses números. Quando eu multipliquei por 2, tanto em cima quanto embaixo, apareceu esse 4, apareceu esse 6, e aí eu fui pensando em agrupamentos que fossem mais interessantes. Construir 4/3 de H, de boas. Construir D raiz de 3 sobre 2 já é mais chato, mas ainda assim possível, né? Utilizando a quarta proporcional. Então, isso daqui não foi tão óbvio, não foi tão limpo, mas é uma possibilidade para pensar nessas construções, tá? E aí, isso daqui é um exercício mais avançado, como eu comentei, que envolve aí essa parte de média geométrica e afins, que eu só decidi não me alongar muito aqui nessa elaboração, porque o foco é a gente, de fato, realizar a construção, né? E aí, você consegue elaborar com um pouco mais de calma aí na sua casa, aí fazendo os cálculos, né? Então, ó, aqui, por exemplo, eu fui fazendo alguns cálculos, criando algumas possibilidades, para poder ir pensando em quais manipulações fariam sentido para mim. Então, qual que é o meu objetivo agora? Eu vou construir essa média geométrica. Eu preciso encontrar um segmento que vai medir x, um segmento que vai medir x2. Quem que é x1? Desculpa, 4h sobre 3. Quem que é x2? DH, quer dizer, D raiz de 3 sobre 2. E aí, eu vou fazer essa construção aqui numa outra folha, para não ficar poluído, né? Porque vai ficar... Talvez eu até possa construir pensando... Ah, não, vai ficar pouco espaço. Aí fica ruim, meu caderninho fofinho. Então, vamos lá. Vamos fazer essas construções, então. Construção do x1 e x2. Então, vamos só lembrar, né? O x1, eu chamei ele aqui de D... Ah, não foi o de D, né? Foi 4/3 de H. O x2, eu chamei de D raiz de 3 sobre 2, certo? Deixa eu só conferir, porque eu sou meio tonta às vezes, viu? Aí faz toda a construção e dá errado. É isso mesmo. Então, são essas medidas que eu quero realizar a construção. Vamos lá. Eu vou supor aqui um valor para esse H, tá? Então, o segmento que vai representar esse H. E supor um outro valor aí para ser o nosso D, né? Que é a base desse triângulo. Então, você, enfim, pode construir um triângulo, fazer bonitinho, mas eu já vou aqui partir de um segmento, né? Enfim, acho que é mais fácil. Esse daqui, então, eu vou chamar de H. E um pouco maior do que ele, eu vou chamar de D. Então, vamos primeiro fazer a construção de 4H sobre 3, né? Então, essa parte é mais tranquila. 4H sobre 3, que é o nosso x1. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer encontrar 1/3 de H e depois eu pego 4 partes disso, né? Então, isso daqui é a mesma coisa que 4 vezes H
sobre 3, que é a mesma coisa que 4 vezes 1/3 de H. Então, eu vou dividir primeiro o H em 3 partes de mesma medida. Vou começar com uma reta qualquer aqui. Exagerei, pra que isso? Uma reta qualquer. Gente, eu não achei que esse exercício ia ser tão longo. Por isso que eu não tinha gravado ele antes. Meu Deus do céu, que trabalhão, hein? Senhor amado. Então, vamos lá. Pego o H. Aqui, mede H. Eu falei que essa espiral tá me irritando? Vou fazer aqui uma reta qualquer. Vou dividir essa reta em 3 partes de mesma medida, 3 partes quaisquer, já que eu quero 1/3, né? Gente, lembra que agora eu tô fazendo construção de medidas proporcionais utilizando aí o teorema de Tales, né? Tem vídeo aqui no canal sobre construção de média proporcional, então você pode dar uma olhadinha, tá? Porque aqui eu tô já partindo do pressuposto que você já sabe fazer isso. Então, eu tô aqui fazendo o transporte de ângulo para poder construir essas medidas. Transporte de ângulo, bonitinho. Fazendo aqui, né, para fazer as retas paralelas, pronto. Essa medida aqui é 1/3 de H. Como eu quero... Aqui já tem um H, né? Aqui já tem 1/3 de H, eu quero 4, então eu quero 4 pedacinhos desse. Aqui eu já tenho 3 pedacinhos, pego mais um pedacinho, pronto. Esse segmento aqui, que eu vou chamar de segmento PR, é o nosso segmento X1, né? Então, eu vou colocar aqui PR é igual a X1. Eles têm aí a mesma medida, tá bom? Agora, o que eu vou fazer vai ser a construção de D raiz de 3 sobre 2. Então, agora eu vou construir o nosso X2, que eu chamei de D raiz de 3 sobre 2. Um segundo. Voltei, gente, tava só esquematizando. Eu vou fazer uma construção, enfim, utilizando o teorema do triângulo retângulo para construir essa medida, né? Então, só para dar uma retomada aí, mas também a gente já tem vídeo aqui no canal sobre isso. Se eu pegar um triângulo retângulo, aqui, falar que esse lado aqui mede 2D, esse lado mede D, esse lado aqui necessariamente vai medir raiz de 3D, que é o que eu quero, né? D raiz de 3. E aí, se eu encontro essa medida, para dividir por 2, basta que eu construa a mediatriz. Então, o que eu vou fazer agora é utilizar o teorema. Então, percebe que 2D, tudo isso ao quadrado, mais... Opa! A hipotenusa ao quadrado, igual D ao quadrado, mais um X ao quadrado, por exemplo. Esse X aqui, que vai ser o outro cateto, vai medir necessariamente raiz de 3D, né? Que é o que a gente está interessado no numerador. E aí, se eu pegar esse numerador e dividir por 2 utilizando a mediatriz, eu encontro exatamente o nosso X2. Então, aqui eu vou usar o triângulo retângulo, né? Então, vou pegar aqui uma reta, vou nomear esse triângulo só para vocês conseguirem me acompanhar melhor, QZY. Vou pegar a medida de D. Nossa, vai ficar enorme, meu Deus do céu. Que ideia foi essa que eu tive, gente? Pegar essas medidas enormes, tô até arrependida. Esse é o Q, esse é o Z. Para poder encontrar o Y, então, eu vou construir aqui uma perpendicular. Eu estou pensando, meu Deus, em um outro modo de resolver esse problema mais fácil. Ou pelo menos mais rápido, né? Esse daqui é o D, né? Vou ter que só pegar o dobro do D. Deixa eu pegar aqui, que vai ficar mais fácil. Porque eu vou precisar encontrar, né? Eu já vi que eu vou precisar prolongar. Ai, é tão ruim fazer construção na lateral. Mas, enfim. Quase meu compasso não abre. Você pode diminuir essa medida, tá? Porque o meu vai ficar aqui em cima. Olha só onde apareceu o meu raiz de 3D. Tudo isso daqui, gente. Então, esse daqui, ó, eu vou até marcar de azul, tá? Porque ficou ruim mesmo aqui a localização dele. Não imaginei que fosse ficar tão grande. Tá aqui, raiz de 3D. Como eu quero a metade, eu vou ter que construir agora a mediatriz desse segmento, que vai virar uma... que vai virar uma grande zona. Porque vocês estão percebendo, né? Que ficou pouco espaço. Enfim, mas segue o baile, faz parte. Pronto. Vou traçar aqui, pronto. Encontrei. Então, esse segmento aqui, que eu vou chamar de segmento QY1,
é o nosso segmento X2, na verdade, né? O nosso segmento X2. Então, eu acabei já de encontrar o segmento X1 e o segmento X2. Eu vou transportar ele agora para cá, né? Porque agora, essa terceira etapa... Nossa, é o primeiro exercício que a gente faz com 3 folhas. Construção de X3. Lembra aí que o X3, ele é a média geométrica, né? X3 é o quadrado de X1 e X2. Eu vou só transportar essas medidas para cá, né? Então, deixa eu só pegar uma reta aqui, para poder realizar o transporte dessas duas medidas. Gente, voltei, transportei. Agora, para fazer essa construção aqui, né? Também tem vídeo aqui no canal que eu uso para poder construir média geométrica, né? Vou começar... Me arrependi de ter trago uma régua pequena. Eu quase peguei minha régua grande hoje e falei, não vou precisar. Enfim, fui vacilona. Vou realizar aqui a construção da média geométrica, então. Então, começo aqui com essas duas medidas, X1. Pego, deu quase a mesma medida, hein? Pego o X2. Pronto. Eu vou só lembrar aqui no cantinho, né, o que eu vou fazer, caso você não lembre, né? Mas eu tô usando relações métricas num triângulo, né? Então, se eu tenho um triângulo retângulo aqui, um triângulo... X não, né? Tem muito X já nesse problema. O triângulo RPS, retângulo aqui também. Se esse segmento mede X1, esse segmento mede X2, essa altura aqui vai medir X3, né? Aí lembra que como esse é um triângulo retângulo, ele tá inscrito em uma circunferência, onde a hipotenusa, ela vai representar aí o diâmetro dessa circunferência, né? Então, tô usando essa relação, vou utilizar isso para fazer essa construção. Eu já tenho X1, já tenho X2, preciso encontrar o R. Para encontrar o R, eu vou construir esse ângulo reto aqui, né? Então, essa perpendicular. Então, venho aqui, construo essa perpendicular. Eu já tô impressionada com o tempo desse vídeo já. E eu não falo devagar, né? Então, enfim... Fiz aqui a construção da perpendicular. Eu sei que o meu R vai estar aqui em algum lugar. Esse segmento que eu chamei de PS, ele é o nosso diâmetro. Então, eu preciso encontrar a metade dele, porque R também é um ponto dessa circunferência. Então, o centro da circunferência vai estar por aqui, por exemplo. A distância de O até R, de O até P, de O até S é tudo a mesma, né? O O é equidistante desses 3 vértices, né? Ele é o circuncentro, inclusive. Então, eu vou encontrar esse ponto. Vai dar muito próximo, né? Porque essas duas medidas, X1 e X2, acabaram dando quase a mesma aí. Fiz tão grande que nem a minha folha tá cabendo, ó. Quase. Deu aqui pro ladinho, mas deu quase. Esse daqui, então, é o nosso O, que é o nosso circuncentro. Vou pegar aqui. Pronto. E agora eu encontro o R, né? Esse daqui é o nosso R. E aleluia, até que enfim, eu acabei de encontrar o nosso X3. Esse X3 é o lado do triângulo equilátero. Graças a Deus, obrigada a Deus. Agora que a gente encontrou esse lado, bora construir o triângulo equilátero, né? Eu nem vou mudar de folha, porque eu já cansei de mudar de folha. Vou fazer o triângulo equilátero aqui mesmo. Então, já vou aproveitar que eu já tenho o lado dele, olha só. Vral, vral, pronto. Glória a Deus, amém, Senhor. Obrigada por essa oportunidade. Nossa, pelo amor de Deus, gente. Até eu cansei. Pensei muito nesse vídeo, hein? Nossa, exausta. Esse triângulo, então, aqui, vou chamar esse ponto, sei lá, de ponto T de tatu. Esse triângulo TRO é o nosso triângulo equilátero, é o triângulo solicitado. Ó, eu até me desapeguei um pouco da estética, porque, nossa, isso daqui foi maluquice, né? É um exercício de fato desafiador, tá? Ele é um exercício desse livro aqui. Eu não fiz exatamente igual o livro faz, mas é meio parecido o processo. Inclusive, essa parte mais algébrica. Mas eu vou tentar pensar em outro modo de resolver esse problema, né? Então, vou até grifar aqui, ó, que eu gravei um vídeo pra vocês no dia 13/4/2026. Nos exercícios aí mais complexos que a gente fez aqui no canal. E aí, galera, curtiram? É isso aí, desenho geométrico, dá trabalho, tem que pensar. Mas vamos juntos, né? Você pode ir retomando, revisitando. Eu não vou fazer aquele processo de retomada no final do vídeo,
porque já ficou bem longo, mas você sempre pode dar uma olhadinha no final, uma olhadinha, retomar, fazer com calma para poder conseguir aí entender o que talvez tenha ficado meio nebuloso. De qualquer modo, se inscreve no canal para dar aquela moral, depois disso eu tô merecendo. Qualquer dúvida, comenta, tá? Sobre esse exercício aí e outros também que eu ajudo vocês. E não se esqueça sempre, bora construir?